Olá, cuidadoras! Hoje eu tenho 3 tópicos para falar com vocês, ainda em continuidade do vídeo anterior, sobre o que ninguém te conta sobre ser cuidadora. E a primeira coisa que eu quero dizer hoje é sobre conexão, proximidade com a família e com o assistido. Sim, essas duas coisas aí vão trabalhar junto. Por mais que você pense que está ali, eu estou ali só para cuidar da pessoa. Mas mesmo que de longe, a família está te observando. E ela pode ter uma ótima imagem a seu respeito, como também pode ter uma imagem super negativa a seu respeito. Muitos anos, como eu disse, de experiência, eu tenho muitas histórias. E como eu disse também, vai ser um prazer trazê-las aqui e compartilhar com vocês. Então, desde já eu peço, se você quer ouvir um pouco da minha história, assim como eu também estou louca para ouvir histórias de vocês, experiências, enfim. Se você quiser ouvir um pouquinho, comente aqui nesse vídeo, que eu vou ter o maior prazer. Fala aí o que você quer ouvir, que tipo de história você quer que eu conte, experiência minha aqui em Portugal. Como é que eu fiz para conseguir trabalhos, como que eu trabalhei com particular, como foi a minha experiência na casa de um português, né? Tanto na visão deles quanto na minha. Pronto, é isso. Se você quiser saber mais, comente bastante aqui nesse vídeo. Então, porque esse canal é para vocês. Eu quero criar uma comunidade, né, de cuidadoras, de pessoas que cuidam. E quando eu digo cuidadoras, eu não estou me referindo somente à profissional, aquela que recebe um salário. Não, porque eu sei que tem pessoas que estão me assistindo agora, estão me ouvindo agora, em que cuida de um pai, de uma mãe, e o quanto essa missão pode ser solitária. E é isso que eu quero te mostrar, que você não precisa estar sozinha, você pode pedir ajuda. Tá vendo como que eu fujo um pouquinho? Mas isso também tem a ver com conexão, também tem a ver com o que eu quero falar hoje. Então, ser cuidadora vai muito além de ajudar com remédio, com alimentação, com trocas de fralda, é muito mais profundo. Você tá ali como uma pessoa vulnerável, que precisa de você e que precisa confiar em você. Então você tem, de um lado, o assistido, a pessoa doente, a pessoa acamada. Pode ser um idoso, pode ser um jovem, não importa. Somos cuidadoras, ponto. Mas também você tem do outro lado uma família que precisa confiar em você. Muitas das vezes, essa é uma experiência também que eu já vivi, muitas das vezes você entra numa casa em que os filhos, em que a família já não sabe mais o que fazer com aquele doente. Porque a família está cansada, porque esteve por muito período até te encontrar, ela esteve sozinha cuidando daquela pessoa. O assistido, ferido, magoado, triste, porque já não consegue mais ter a autonomia da sua vida, já não consegue ter um autocuidado. Então, olha a profundidade, olha a responsabilidade que você tem. Então, nunca pense que a sua profissão, ou que o teu ato, a tua missão de cuidar é insignificante, porque não é. Somos muito importantes. Por mais que ninguém tenha te dito ainda, eu vou te dizer agora. Você é indispensável. Você é importante demais, cuidadora. Preciso te dizer isso. Eu preciso que você tenha a noção, a ciência disso, tá? Você é uma pessoa importante, porque você é os olhos da família e você muitas das vezes é as pernas e as mãos do doente. Então, sente a responsabilidade que você tem nas mãos. Então, nunca mais diga que você não é importante. Eu tenho uma profissão tão pequena, tão insignificante. Nunca mais repita isso, por favor. Então, vamos lá, continuando. Cura. Cura, meu Deus. Quantas de nós também estamos precisando ser curadas? E aí entramos para cuidar da pessoa e pensamos assim, meu Deus, como que eu vou cuidar de alguém se eu estou precisando que alguém cuide de mim? Né? Pode ser, você já pode ter passado por isso, e se não passou, em algum momento da vida, pode ser que você passe, tá? Para os novatos que estão começando agora.
Saiba que é assim. E hoje, meu Deus, tanta pessoa, ou que seja uma única pessoa que você cuida, mas você para e pensa, meu Deus, eu tô indo lá cuidar daquela pessoa. Eu vou cuidar dela, mas eu tô precisando de cuidado. Eu tô querendo um colo. E nesse ponto eu abro aí um parênteses só para te dizer uma coisa que eu acho tão importante também dizer, que olha, cuidadora cansa, cuidadora também fica exausta. Então, por favor, se chegou o momento que você está percebendo que você está cansada, grite, peça socorro. Não, preciso de um tempo, que sejam umas férias forçadas, que seja um final de semana, mas dê uma relaxada. Você tem uma vida, ou algumas vidas, se fosse como eu. Nesse momento, eu estou como técnica auxiliar de saúde, não só como cuidadora, mas estou como técnica auxiliar de saúde, estou trabalhando numa clínica e que tem pelo menos uns 25, 30 utentes, ou mais, não me recordo agora. Mas pronto, então não cuido mais só de uma pessoa, eu cuido de algumas pessoas. Então assim, imagina você sair da sua casa, levantar da sua cama e ir lá cuidar de uma pessoa que está precisando muito de você, e você, se está cansada, relaxa, descansa, diga, olha, eu preciso de uma pausa. Entender. Por mais que naquele momento às vezes não compreenda, né? O patrão às vezes pode pensar, mas agora, justo agora que eu preciso tanto de você. Não importa. Ele precisa de você, mas ele precisa principalmente de você inteira. E você precisa estar inteira para cuidar. Nós só cuidamos do outro quando estamos bem. Gente, eu falo isso para mim todos os dias, até hoje. Tá? Eu tenho mais de 25 anos nessa profissão. E eu falo para mim até hoje. Cuidamos quando estamos bem para cuidar. Lembra da mensagem do avião, da gente viajar de avião, né? Que eles falam sobre a máscara? Eu não vou me recordar agora. Mas se você lembrar, comenta aqui no vídeo, que eu sou péssima, gente, pra isso. Editado e lembrar dessas coisas. Mas enfim, a mensagem do avião diz, né? A máscara primeiro em você. Gente, isso faz tanto sentido. Como é que eu queria lembrar agora a frase completa. Mas, por favor, põe aqui embaixo pra eu poder, no próximo vídeo, poder falar. Então, a máscara, ela primeiro é em você. Como que você vai salvar alguém se você não estiver inteiro? Não tem como, não dá. Então, por favor, não tenha problema nenhum em pedir socorro, em dizer que está cansada, precisa de um tempo. Então, você cura, mas também é curado. Eu ter começado os vídeos falando sobre muito outros assuntos. Tem muito assunto, muito conteúdo para trazer, mas eu acho tão importante o que eu comecei a falar sobre conexão, sobre cura, falar ontem, né, sobre também o vídeo de ontem que foi sobre eu até me emociono, porque cuidar realmente é uma missão, é um dom, e eu sei que eu não estou falando para milhões de pessoas, estou falando para um número muito seleto, um número muito pequeno, porque não é para qualquer um e tá tudo bem. Não tem que ser mesmo para todos. Cuidar é algo muito particular, sabe? E é por isso que eu digo que criamos conexão, temos a proximidade, curamos a ferida de alguém e também curamos a nossa. Por que curamos também a nós mesmos? Porque muitas das vezes tem aí dentro de você um orgulho, muitas das vezes tem aí dentro de você uma ferida que você não consegue tirar, que você não consegue apagar. E quando você entra naquela família, quando você conhece a situação daquela pessoa, você se pergunta, meu Deus, por que eu estou aumentando tanto o meu problema? Se o meu problema é tão pequeno, diante daquela situação ali que aquela pessoa está passando. Então, entende? Então a gente acaba sendo curado também. Nós não estamos só cuidando das pessoas por cuidar. Você não está entrando numa família só por entrar. Não.
Por isso é que eu digo, somos muito importantes. Mesmo que ninguém diga isso. Mas não esqueça, você não pode esquecer. Você tem que dizer isso pra você, mesmo que diga todos os dias. Olha no espelho e diga, eu sou importante, a minha profissão é importante. Como médico, como enfermeiro, a cuidadora é tão importante quanto eles. Porque o médico não vai fazer o que você faz. Bem que você também não vai fazer o que o médico faz. Então cada um no seu, como diz o outro, cada um no seu quadrado. Fizemos isso no Brasil. Então, entende? Vocês são muito importantes. E por último, e não menos importante, uma nova família. Esse é o último tópico. E eu trago uma frase para esse último tópico. Vínculo que se constrói com o tempo. É uma relação baseada no respeito, no cuidado contínuo e no carinho. A família confia, o assistido, a pessoa cuidada, confia. Essa confiança é fruto de um gesto verdadeiro, de cada palavra dita com o teu coração. Ou até mesmo, né? Às vezes a gente nem precisa dizer palavra nenhuma. Simplesmente o teu gesto mesmo, a tua forma de olhar, não com pena, mas com amor, com carinho. E é nisso que eu digo, por isso eu digo, você pensa que não está sendo observado, você está sendo muito observado, estamos sendo observados o tempo inteiro, tanto positivamente quanto negativamente. Assim como essa pessoa, você nunca mais vai poder esquecer. Mesmo que às vezes você esqueça o nome, você esqueça a idade, mas a história, ela vai estar em você. Gente, eu não esqueço. Já tenho mais de 25 anos, como eu disse. Mas mesmo que às vezes eu não lembro os mínimos detalhes, talvez, porque as coisas realmente, né, a gente não se vê mais, enfim, muitas vezes. Mas o vínculo fica. Como eu também tenho pessoas que eu cuidei há muitos anos atrás e sou amiga até hoje. As pessoas mesmo falam, nossa, como conheci a Cintia era uma criança, porque eu ainda sou. Mas é só uma isso que eu quero deixar para vocês, é isso que eu quero dizer, é isso que eu queria dizer hoje. A importância da cuidadora também, o que ninguém te conta sobre ser cuidadora. Ninguém te conta que você é importante, ninguém te conta que você é essencial, ninguém te conta que você vai fazer parte de uma família, que você será a nova integrante de uma família. Tanto você vai abraçar eles, como tua família, como eles também vão olhar para você com um olhar diferente, com um olhar de carinho, de respeito. Então, e eu também quero deixar para vocês o seguinte: cuidadora não é só uma ajudante. Não esqueça disso, tá bem? Você não é só uma ajudante. Você é presença, apoio, segurança. Você é aquela que ninguém vê muitas das vezes, né? Ou pelo menos que você pensa que ninguém tá te vendo. Mas não esqueça o que eu disse. Você está sendo observado o tempo inteiro. Você percebe a mudança de humor, uma dor escondida, uma lágrima contida. Olha quanto você é importante. Por hoje é só. Quer ver mais vídeos assim? Comente aqui embaixo. Até o próximo vídeo!